Olá, eu sou a professora Michele. Hoje nós falaremos a respeito do preconceito na escola. Esse vídeo foi produzido em parceria com o ênfase educacional. Quando nós falamos a respeito de preconceito, o que se refere? O preconceito ele faz referência aos nossos juízos emitidos, aos nossos valores emitidos antes de conhecer. Ou seja, ele é um pré-conceito formado antes do conhecimento. E para falar sobre isso, eu trouxe para iniciar a citação de uma autora que trabalha com essa questão do preconceito. E ela traz para a gente refletir que o preconceito, ele manifesta-se através de pensamentos, palavras ou obras, ou seja, da mesma forma que não se pode ensacar fumaça, não é também possível ensacar ou esconder os nossos preconceitos, pois, independente da nossa vontade, suas expressões nos escapam pelos vãos dos dedos. Expressões essas que se apresentam na forma de algum pensamento, comportamento ou palavras sem que deles muitas vezes nos apercebamos, mas que sem dúvida delatam um preconceito. Essa autora é a Dantino, só para citar. E aí, pensando nisso que ela trouxe, o destaque que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que ela traz pra gente que muitas vezes nós agimos de forma preconceituosa sem que nós percebamos. E aí, quando nós falamos em relações de sala de aula, é importante lembrar que o ser humano ele se constitui, a partir de Vygotsky, nas relações que ele estabelece, no seu contato social com o outro. E dentro da escola nós temos muito disso. A criança está lá durante um bom tempo e ela estabelece muitas relações, muitos contatos. E se essas relações forem baseadas em preconceitos, elas trarão consequências para essa criança, para essa vítima, consequências pessoais e sociais e que acarretarão muitos problemas para a sua vida posterior. Então nós temos que nos atentar para o que acontece na nossa sala para evitar e combater essas formas de preconceito na sala de aula e na escola no geral. Pensando nisso, que ações educativas nós podemos estabelecer, pensando nessa questão de combater esse preconceito? Primeiro, a gente tem que trabalhar sempre com essas crianças práticas que valorizem a singularidade de cada um. Que elas percebam que não são todos iguais, mas que não são todos iguais porque cada um tem uma singularidade, cada um age de uma forma, cada um tem uma vivência diferente. Então, criar uma forma de que ela aprenda a respeitar a singularidade de cada um, dela própria e dos outros, e tratar sempre o outro com respeito. Trazer também discussões sobre a constituição da nossa sociedade. Com isso, ela vai conseguir perceber a origem de muitos preconceitos, por exemplo, em relação à pessoa com deficiência, em relação ao negro, em relação à mulher, a posição da mulher na sociedade. Isso a gente pode trabalhar com os pequenos, com contação de histórias, trazer pesquisa para eles pensarem e refletir um pouco sobre isso. Porque a partir do conhecimento, você vai ver por que você deve ou não agir de determinada forma com os outros. Eu conheço a história, então eu sei de onde isso vem. E tudo que isso acarreta pessoalmente para esses sujeitos. Então eu vou pensar e vou agir de uma forma diferente. E uma coisa que é muito importante. Nós falamos sobre o que trabalhar com essas crianças, mas a forma como nós lidamos com eles também é importante. Muitas vezes a gente não percebe, mas às vezes exaltamos nossas preferências por alguns alunos em detrimento de outros que podem acarretar e mostrar algum preconceito nosso que nós não estamos percebendo. Como, por exemplo, eu ter preferência por alguns, o mais bonitinho, o mais inteligente, aquele mais quieto, o dos olhos azuis, aquele que vem conversar mais comigo e eu deixo outras crianças de lado. Muitas vezes eu não percebo isso, mas as crianças percebem e se sentem acolhidas ou não frente a isso, dependendo de quem for ela, se ela é a vítima ou se ela é aquela que está sendo mais querida, recebendo mais atenção desse professor. Então a gente tem que pensar e nos atentar para os juízos que nós emitimos e a forma como nós lidamos com os nossos alunos, para que a nossa postura também não cause essas situações de conflito e traga consequências sociais para essa criança. Então, nós temos sempre que valorizar a singularidade de cada um e prestar atenção na forma como você vai lidar com essas crianças, com seus alunos. Essa é a dica de hoje. Acompanhe o nosso canal Descomplica Professor no YouTube, no canal do ênfase educacional e também a nossa página ênfase educacional no Facebook. Até a próxima, Descomplica Professor. ênfase educacional, www.enfaseeducacional.com.br